Bom dia, que Deus abençoe o seu dia de forma grande e tremenda. Nós hoje estamos falando sobre buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus, ter a presença de Deus. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, que diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Israel lamentava e chorava porque sentiam falta da presença do Senhor, né? E a nossa pergunta é: o que é a arca? Né? O que é a arca? A arca era um móvel estilo um baú de madeira de acácia, não é? De 1 metro de comprimento por 66 centímetros de largura e de altura. Era todo revestido em ouro. Olha, que aí a gente vê que ali eles tinham um símbolo da presença de Deus e a sua aliança com Israel. Então, aquilo era o símbolo de que Deus estava presente na vida dos judeus. E aquela arca era uma preciosidade para eles. Acontece que a arca foi tomada pelos filisteus no tempo do sacerdote Eli, onde os filhos de Eli profanavam a presença do Senhor, eram totalmente contrários, tudo errado na vida de Eli, na vida dos filhos de Eli. Depois ela foi devolvida e ela não voltou para o tabernáculo. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos em Quiriate-Jearim. Saul, nesse período, não se preocupou em buscar a arca. Saul não esquentou a cabeça em buscar a arca. Mas Davi resolveu buscar a arca. A comparação entre Davi e Saul é porque Davi, ele é o melhor. É o melhor em que sentido? Davi buscou a Deus, obedeceu a Deus, foi temente a Deus. Teve lá seus problemas, seus erros, seus defeitos, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele buscava o Senhor, ele se arrependia dos seus erros, ele era temente ao Senhor, não é? E ele tomou essa iniciativa, ele foi buscar a presença de Deus, ou seja, ele resolveu buscar a arca, trazer de volta a arca para o povo de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é em busca da presença de Deus. E a arca era a presença física de Deus para Israel, né? Israel, eles tinham como é que eu vou dizer? Não é uma adoração nem uma idolatria, mas eles tinham essa reverência diante da arca, porque eles sabiam que ali, perante eles, estava a presença de Deus. É o simbolismo da arca. Ela é apresentada como a presença de Deus, né? Então, nós temos, assim, alguns tópicos a serem desenvolvidos nessa pregação. O primeiro tópico que nós vamos desenvolver é o plano de Davi para buscar a arca. Davi, ele precisou de um plano, ele precisou de um pensamento. O propósito era muito bom, né? Era fazer algo para Deus, mas isso apenas
não garante que iria dar certo, não tinha essa certeza, né? Então, nós podemos hoje comparar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos alvos, os nossos projetos pessoais, né, projetos ministeriais, se colocarmos na presença de Deus. Às vezes a gente toma decisões por conta própria. Às vezes nós decidimos fazer algo sem buscar o plano de Deus na nossa vida, sem buscar a vontade de Deus na nossa vida. E nós podemos até ter propósitos bons, né? Propósitos louváveis, propósitos feitos diante de Deus. Mas nem sempre os propósitos que nós colocamos diante de Deus são os planos de Deus para a nossa vida. Davi buscou o melhor. Davi procurou fazer o melhor. Davi procurou trazer a arca, a presença de Deus para o povo de Israel. Mas será que também estava dentro da vontade de Deus? Por isso, às vezes, a gente precisa pensar nos nossos planos. Será que os nossos planos sempre estão na vontade de Deus? Quando Davi pensou em buscar a arca, todos concordaram com a busca da arca. Não houve oposição e nem resistência. E isso podia ser visto como uma bênção, né? E a aprovação de Deus. Oh, as portas estão se abrindo, tudo está sendo feito direito, né? Quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente pensa que é bênção de Deus, né? Tudo o que a gente precisa é ter vitória. Davi, ele teve iniciativa, ele teve unidade do povo e ele teve a participação do povo. Então, isso é o quê? Isso é tudo que Davi precisava. Porém, nada disso garantia o sucesso. Nada disso garantia a execução. O projeto 2 seria a execução desse projeto, não é? Um culto maravilhoso, a alegria, louvor, celebração, sabe? Tudo foi planejado, tudo foi pensado, tudo foi preparado. O que é que poderia dar errado? Mas aconteceu algo. De repente, o que aconteceu? Os bois tropeçaram. Olha aí o problema. Quando eles chegam à eira de Quidom, em Uzá, né? E quando eles chegam à eira de Quidom, os bois tropeçam. E Uzá, ele estende a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá. E o Senhor feriu a Uzá por ter estendido a mão para a arca. Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Querido Uzá, ele não fez coisas graves, mas ele tocou naquilo que é santo. E quantas vezes, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, nós tocamos naquilo que é santo? Sabe? E às vezes nós não paramos e entendemos a presença de Deus. Às vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito, sabe? E tem frases que são construídas e às vezes nós falamos que Deus é soberano, Ele tem liberdade de nos moldar como vaso na mão do oleiro, mas são apenas palavras, são apenas frases feitas, as quais nós aproveitamos as frases feitas para poder expressar algo que venha, como diz o velho ditado, tapar o sol com a peneira. Quando queremos algo, colocamos os nossos projetos em primeiro lugar, como se fôssemos as pessoas mais importantes do mundo e que
A oração, às vezes, que fazemos, pedimos, Senhor, que seja feita a tua vontade. Será que de fato nós buscamos a vontade de Deus? Será que de fato nós queremos a vontade de Deus? Davi achava que ele estava fazendo o melhor para Deus. Davi achava que ele estava fazendo o melhor para o povo de Israel. Não houve nenhuma intenção errada na mente de Davi, mas às vezes as intenções são egoístas. Do mesmo jeito que às vezes acontece dentro de nós intenções e atitudes egoístas, atitudes impensadas. A maioria das pessoas tem orado de forma a que se realize o desejo do seu coração, do nosso coração. E nós erramos porque muitas das vezes a gente fala com Deus, pensa o que queremos pensar, tomamos a atitude que queremos tomar, né? Mas sem uma oração direcionada. Senhor, me mostra a sua verdade, sabe? Davi fez tudo aquilo, mas não consultou o Senhor. Não esperou para ouvir a voz do Senhor. O propósito era bom. Todos queriam orar, todos queriam ter a presença do Senhor, sabe? Todos queriam ter ali, buscar e saber que a presença do Senhor estava com ele, sabe? Mas naquele momento, Davi não veio consultar. Davi veio consultar depois. Depois Davi consultou a Deus dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos os entregarás? Ele faz uma pergunta ao Senhor. Subirei aos filisteus e nas minhas mãos tu os entregarás? E o Senhor lhe disse, sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. Sabe, às vezes a gente precisa esperar a resposta de Deus. Orar, às vezes a gente ora, mas não espera. Ou muitas das vezes a gente acha que já ouviu a voz de Deus, né? Davi pensava que a arca era tudo naquele momento. E botou a arca no lugar errado, botou a arca no carro de boi. A arca deveria ser levada nos ombros, apoiada pelos varais. Era isso que mandava ser feito lá em Êxodo 25, levar pelos varais. E não num carro de boi, mesmo que fosse um carro novíssimo em folha, feito para aquilo tudo. E é aí que houve a desobediência, né? Houve um esforço, houve um planejamento, houve uma estratégia, houve uma preparação, mas houve também a desobediência. Eles quiseram fazer o melhor fora dos planos de Deus. Então, gente, olha, isso é muito relevante para a nossa vida, porque muitas das vezes a gente quer fazer o melhor. Mas será que o melhor para nós é o melhor para Deus? Será que o que nós pensamos, sabe, é aquilo que Deus também pensa? A arca deveria ser levada por homens e não por bois. Olha só, né? A gente às vezes fica pensando e transferindo responsabilidades. A arca tinha que ser levada pelos levitas. Quantas coisas tinha o passo a passo que não foi obedecido. E muitas das vezes nós buscamos a presença de Deus na nossa vida de forma diferente. Muitas das vezes até de forma errada. Não é? O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Nosso coração tem que estar aberto para ouvir a vontade de Deus, não a nossa vontade. Muitas das vezes a gente acha que a nossa vontade está perfeita, de acordo com a vontade de Deus, mas não está.
foi feita uma carroça nova, novíssima, em folha, especificamente para carregar a arca. Mas não era essa a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que a arca tivesse no meio do povo, mas que ela fosse carregada de forma correta, pelos levitas, por homens, sabe, com os varais no ombro, não por carros de boi. O que você tem feito para ter na sua vida a presença de Deus? Como é que você tem feito para buscar a presença de Deus? Você tem orado, tem jejuado, tem lido a palavra, tem meditado na palavra, tem parado para ver se aquilo que está no teu coração de fato é a vontade de Deus? Que você possa nessa manhã meditar, porque quando a gente lê essa passagem, a gente às vezes não entende por que foi que o Senhor se voltou contra Uzá. Por que foi que os bois tropeçaram? Por que Davi sentiu aquela sensação ruim? Porque, sem pensar, houve a desobediência. Muitas das vezes nós desobedecemos ao Senhor com a melhor das intenções. E nós precisamos buscar a intenção correta, pensar, ver, meditar e ouvir, principalmente ouvir a voz do Senhor, que muitas das vezes nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu sou a pastora Wanda Lima, a pastora da Missão Betesda de Brasília Teimosa. Meu esposo é o pastor Luiz Alberto. Nós estamos aqui trazendo todas as manhãs um devocional para a sua vida. Que você possa ser abençoado através desses devocionais. Entre no nosso canal do YouTube, Pastora Wanda Lima. Se inscreva, ative o sininho. Nós precisamos de 1000 assinaturas para fazermos congressos, seminários, palestras e estudos bíblicos. Para isso, precisamos de 1000 assinaturas. Compartilhe com seus amigos, convide as pessoas para se inscrever neste canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre a tua vida a luz de Cristo Jesus. Graça e paz para você neste dia e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida.